Os textos dessa noite em tema trabalham a questão do apresentar-se a Deus de maneira que seja agradável a Ele. Então, no primeiro texto de Isaías, existe uma advertência que Deus faz a Isaías, que ele abomina a religiosidade feita por pessoas de corações maus. O texto de 2 Tessalonicenses 1, de 1 a 4, e depois dos versículos 11 e 12, Paulo expressa a sua felicidade em ouvir a respeito do testemunho daquela igreja e pede a Deus que esse testemunho se mantenha. E, por fim, o texto de Lucas, que virou até cântico, Lucas 19, de 1 a 10, a história de Zaqueu, que conta a história deste cobrador de impostos, desse funcionário do Império Romano, que tinha por obrigação expoliar o próprio povo para juntar riquezas para Roma, e era mal visto pelo povo justamente porque uma parte dessa expoliação ficava com ele. Então, parece que a história se repete. Então, a gente vê hoje os impostos que deveriam reverter para o bem do povo, aqueles que cobram separam uma partezinha para eles. Então, aqui está a história de Zaqueu, um homem que, mudando de vida, limpou o seu coração através da correção de atos errados e maus do passado. Hoje, como estamos comemorando o nosso culto da Reforma Protestante, eu vou fazer uma pequena associação do que estava acontecendo nos tempos de Isaías, na época em que aconteceu a Reforma Protestante, e deixo por conta dos irmãos fazerem a atualização para os dias de hoje. Porque se não fizermos o meia-culpa, não adianta estudarmos a Bíblia. Se não trouxermos para a nossa vida hoje, não adianta meditarmos, orarmos, termos toda a nossa liturgia, darmos nosso corpo para ser queimado, e ainda assim Deus não aceitaria o nosso culto. Então, como eu disse, primeiro um panorama do que estava acontecendo do século XIII ao século XVI, mais precisamente. A igreja havia se tornado um negócio de família. Então, os nobres faziam assim: olha, eu tenho meu filho mais velho, que vai ser meu herdeiro. Então, ele vai ser o conde de Montpellier. Só que, até ele assumir, até ele ser ungido, o conde desse lugar, vai ser muita coisa, né? Ele pode morrer. Então, é bom que eu tenha um externo. Aí ele tinha o segundo filho. Só que eles não tinham controle de natalidade, não tinham métodos conceptivos, né? E a família ia chegando, terceiro, quarto, quinto, sexto filho. E o que fazer com estes filhos
que não tinham uma utilidade política imediata. Esse daqui vai estudar, vai ser um catedrático. Esse aqui vai... Esse daqui vai para a igreja. Eles escolhiam muitos filhos para ser padre, se a família não era muito importante, para ser bispo, para ser cardeal. Isso até gerou um problema na igreja em um determinado momento, em que a Igreja Católica teve 2 papas ao mesmo tempo. É claro que na linha oficial, um dos papas foi chamado de antipapa, né? Porque estaria fora, então, da linha que acabou vencendo o embate entre as 2 cidades. Porque o papado de Roma esteve durante algum tempo em Avignon. Vocês sabem desse? Esteve fora de Roma. Então, gostava para retornar, aí houve esse problema entre 2 papas. Então, meus irmãos, como que se fazia a escolha dos vigários, das pessoas da igreja? Existia, o governo pagava então a pessoa para ser um vigário, era o governo, não era a igreja que sustentava os clérigos. Então, aquele lá que ia assumir aquele posto, então, era escolhido pelo dignatário político. E a igreja consagrava. Sem vocação, sem nenhum pendor para a espiritualidade, para a religiosidade. E o que acontece quando a igreja passa por um momento em que seus líderes não estão preocupados com o seu rebanho, mas apenas com o seu estômago? Os interesses espirituais não são atendidos. Os padres, bispos, os clérigos de maneira geral, estavam se afastando cada vez mais da palavra de Deus. Se alguém pensa que a reforma protestante aconteceu em 1517, está enganado. Ele foi um período, foi um processo que culminou em 1517. Mas já tinha começado séculos antes. Muitos padres, muitos religiosos da Igreja Católica já estavam percebendo que aquela cúpula estava fora dos desígnios de Deus. John Wycliffe, que eu citei nos 2 boletins atrás, não lembro, o boletim passado, foi um que resolveu fazer a primeira tradução da Bíblia de uma língua vernacular. Que não fosse o latim, claro, né? Foi o inglês. Ele fez uma tradução da Bíblia para o inglês. Mas não foi aceito. É óbvio que a Igreja Católica quis que mantivesse o latim. Mas ele já queria que o povo tivesse acesso à leitura e compreensão da Bíblia. Então vejam, foi 100 anos, 100 e tantos anos, 200 anos antes do próprio Lutero. E a Igreja continuou se reformando até os dias de hoje. Se a Igreja não tivesse se reformado, teria morrido também. Então, ela teve seu Concílio Vaticano II, que foi, na verdade, chamada de Contra-Reforma, mas não foi uma Contra-Reforma, foi uma reforma, foi uma nova reforma, foi um movimento de renovação que aconteceu lá na Igreja. Tudo desencadeado pelo acesso e a volta à Bíblia. Então, esse foi o cenário que estava acontecendo na época de Lutero. As pessoas estavam longe da Bíblia, longe do acesso da Bíblia, longe da vontade de Deus, e se voltou a beber na fonte. Eu falei que ia deixar a atualização por conta de vocês, mas eu preciso dar uma informação para vocês.
Quando a gente faz a consulta aos jovens, adolescentes que querem fazer profissão interna, a gente percebe a falta de conhecimento bíblico, a falta de consistência nas ideias sobre a Bíblia. Quer dizer, uma pessoa que não tem conhecimento bíblico, ela é passível de ser levada por qualquer vento de doutrina. Por isso que a gente vê muitos jovens indo para essas igrejas diferentes, que muitas vezes nem têm os preceitos bíblicos na sua formação. Mas, voltando então ao primeiro momento aqui do texto bíblico de Isaías, Isaías está fazendo uma repreensão justamente às autoridades religiosas e políticas civis de Israel. Como que eu sei isso? Porque a primeira parte do texto, ele faz uma advertência ao povo. Nessa segunda parte, ele faz aos quezinim, que é o termo hebraico utilizado no versículo 10. Os quezinim são as pessoas que têm autoridade, que têm poder de decisão, os chamados juízes de Israel. Os juízes não eram simplesmente juristas. Não que seja pouco ser jurista, viu, seu Cláudio? Não estou dizendo, mas eles tinham outras aptidões além de julgar os casos. Eles eram dirigentes de fato, eram os administradores da cidade, da região. Eles tomavam todo tipo de decisões, e essas decisões, assim como aconteceu na época de Jesus também com Zaqueu, dependendo do caráter que a pessoa tinha, o povo era expropriado, recebia castigos, leis e uma direção que não estava no agrado de Deus. Então, quando isso acontece, Deus fala: olha, eu não estou suportando vocês. Gente, você já pensou ouvir isso de Deus? É o que está escrito aqui em Isaías. Eu não aguento vossas festividades religiosas. Quando vocês oram, eu tapo meus ouvidos porque a voz de vocês me incomodam. Triste estava a situação dos religiosos, dos principais, dos juízes da época de Isaías, na época de Lutero, e quem sabe na época de hoje. Como estamos diante da autoridade de Deus sobre as nossas vidas? Como estamos na autoridade de Deus diante de nossas responsabilidades religiosas? Fazemos nossos atos devocionais apenas para agradar a nós mesmos? Temos algum compromisso, algum comprometimento com o reino de Deus, com o reino de justiça, com o reino de paz, com o reino de amor? Qual que é a nossa posição? Fingimos santidade? Fingimos que somos pessoas que seguem a Deus? Se é isso, o texto de Isaías, na Bíblia do seu Manuel, estava com o título de um culto hipócrita. Eu vou além disso, viu? Eu não gostei desse título não, seu Manuel. O que eu gosto mais é do último versículo lido, 18. Mas, vamos chegar lá. Precisamos que o nosso culto espelhe a nossa vida. O culto não é um ato formal. O culto é uma expressão de vida, da nossa vida. Estamos trazendo diante do Senhor o que nós somos, não o que fingimos ser.
O que fingimos ser é para os outros verem. Mas o Senhor olha os nossos corações. Ele sabe por que estamos aqui. Ele sabe se estamos com dor na nossa alma ou se nem estamos aqui. Eu costumo dizer que tem muito crente que faz missa de corpo presente. O corpo está aqui, mas o espírito está longe. Já foi. Não é essa a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós removamos o mal de nossas vidas. Então eu só vou na igreja quando eu tiver removido esse mal, ou quando eu estiver sentindo, hoje eu não estou sentindo que eu tenho que ir para a igreja. Então eu te digo, meu irmão, se você não está sentindo que eu tenho que ir para a igreja, isso já é um sintoma de seu espiritualidade. Ou vou fazer uma comparação médica. Tem um médico, né? Alguém da área. Quando eu estou com febre, porque eu estou bem? Porque tudo corre bem no meu corpo? Porque todas as funções do meu corpo estão funcionando adequadamente? E essa febre, quando ela se expande para a dor do corpo, quando ela se expande para mal-estar, vai ficar tudo bem? Veja que uma coisa puxando a outra aqui, né? E se eu tomo um Tilenol ou uma Novalgina para combater a febre? Aí meu corpo está bem? Não, eu tomei Novalgina e estou ótimo agora. Não se esqueça que a febre pode matar. Uma febre muito alta leva a convulsões e pode matar. Então, realmente tem que ser controlada. Mas o controle da febre não significa que eu estou bem. O controle da febre significa que eu estou controlando o que está mal na minha vida. Não posso fingir diante de Deus. Não tem dipirona, não tem novalgina, não tem Tilenol, não tem nada que consiga esconder o meu estado febril diante de Deus, que é o médico dos médicos. Mas se eu não quero o tratamento que Ele me dá, eu não saio. Preciso remover o mal. Quando o Everaldo sarou, ele precisou fazer uma cirurgia, não precisou, Everaldo? Teve que tirar o que estava mal. Teve que remover o que estava de errado. Mas era parte do corpo dele. Mas aquela parte do corpo dele precisou ser removida. Zaqueu falou assim, olha, eu estou rico, muito bem de vida. Eu não preciso de todos os bens que eu tenho, eu posso dar metade para os pobres. Ele deu metade porque ele tinha muito. E ele falou, olha, e como está na lei, escrito lá no Antigo Testamento, se eu defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais, para recompensá-lo. Esse seria os juros do que eu roubei. Conversão é isso, é mudança de atitude. Eu olhar o que está errado para a minha vida, eu olhar o que está errado no meu procedimento, eu olhar aquilo que eu não estou fazendo, que agrada a Deus, e mudar. Pedir perdão é o primeiro passo da mudança. Reconhecer que você está errado. Mas infelizmente, as pessoas não gostam de reconhecer que estão errados. Então, não lutam contra o erro, mas o justificam. Eu comentei com a Cláudia que eu fiquei muito chateado ontem de manhã, porque eu briguei com uma pessoa.
Pastor de vocês, ontem estava, imagina, eu estava muito cansado, não estou justificando, não, só estou explicando a circunstância, estava muito cansado, muito estressado, aí eu estava esperando a vaga de estacionamento no mercado e um senhor me ultrapassou para tentar entrar na frente. E eu, irritado, não deixei. E entrei na vaga, ele encostou atrás de mim e começou a ironizar. E eu fui lá, acabei com ele. Depois eu me arrependi. Mas já tinha feito mal. Passei muito mal com isso. Me incomodou. Não tinha mais, esse mal eu não tinha mais como reparar, nem sei quem são as pessoas. Nem se eu quisesse pedir desculpas, não faço ideia quem eram aquelas pessoas. Mas é isso, meus irmãos. Vocês me desculpem dar um exemplo tão pessoal, mas o meu erro me incomodou. Não é porque eu estava certo socialmente, quer dizer, a vaga, eu estava esperando a vaga, que a minha atitude foi certa. Eu estava errado. Eu devia até ter deixado ele entrar na vaga. Eu acho que é preferível, às vezes, passar por uma pessoa boba, olha só, fui mais esperto que ele, entrei na vaga, e evitar um testemunho. Eu dei um mau testemunho naquele momento. Mas eu estava certo, eu estava no meu direito. Mas eu dei um mau testemunho naquele momento. Eu fiz algo que não deveria ter feito. Então, remover o mal de você. A primeira coisa para remover o mal é reconhecer o mal. Porque se eu não reconhecer o mal e acontecer isso de novo eu vou brigar com a pessoa. Seja quem for. Já pensa sobre de vocês, eu sempre brigando. Eu, pastor! Não, meus irmãos. Reconhecer que eu preciso mudar para me aproximar da vida que é agradável a Deus. Na época da Inquisição, pregar a Bíblia levava para a fogueira. Mas eu estou falando o que está escrito na Bíblia, diziam os homens. Você é um bruxo, você é um herege, vai queimar na fogueira. Se a sua interpretação não fosse igual à minha, ia queimar na fogueira. Até hoje, meus irmãos, nós cometemos atos de injustiça e condenamos esses atos de injustiça nos outros. A mesma coisa que nós fazemos, nós condenamos nos outros. Então, é um alerta. O lema da Igreja Reformada é: Igreja Reformada sempre se reformando. Quer dizer, estamos sempre em mudança. Precisamos estar sempre procurando a vontade de Deus, transformar os nossos caminhos. O caminho de Deus é muito mais elevado do que o nosso caminho. Então precisamos sempre estar corrigindo o percurso. Alguém tem carro com piloto automático? Põe lá, ele mantém a velocidade. Mas se vier a curva e você não fizer a curva, você entra no barranco. Pode ser que chegue dias que o carro vai fazer, isso está em estudo. Ainda essa parte robotizada, automatizada do carro não está implantada porque tem discussões éticas, não são técnicas as discussões, são éticas. Tá? Eles estão com essas discussões. Mas a mula, ela precisa de arreio, para ser levada para um lado e para o outro. Nós não precisamos disso. A Bíblia não é um arreio, a Bíblia é um farol. Eu olho para o farol e aí eu me oriento. O arreio não, o arreio me força até ir de um lado para o outro. O farol, se eu posso ir para o farol, eu posso seguir reto, apenas me orientando e falar: eu sei que a costa está ali, então eu vou para cá. Quer dizer, a Bíblia é uma orientação.
É a regra de fé e prática. É lá que eu me conto como tem que ser uma vida agradável a Deus, como que tem que ser a minha conduta. Mesmo que o mundo me considere ingênuo, uma presa fácil dos espertos, mas eu sei que, seguindo a orientação da Bíblia, eu viverei melhor. Não existe no texto de Isaías nenhuma alternativa para uma vida de falsidade ser agradável a Deus. Então, nós temos muito cuidado, meus irmãos, porque quando batizamos nossos filhos, nós prometemos cuidar deles, orientá-los, orar com eles, assumimos um compromisso diante do Evangelho. Então é melhor nem batizar, pior ainda. Aí você está dizendo que você não tem fé, porque se você tem fé, você quer que seu filho receba a sua fé como herança. Ah não, ele escolhe quando crescer. Tamara, se seus filhos não quisessem comer, você deixar eles sem comer, 10 dias sem comer, já pensou? Não quero só salgadinho. Se meu filho não quer comer, eu faço comer. Ele tem que crescer saudável. Se ele está doente e tomar um remédio amargo, eu faço ele tomar um remédio amargo. E se ele cuspir o remédio, desculpe a expressão, ninguém vai me acusar de agressão, porque eu dou um tapinha na boca dele. Para que tome o remédio. Com a fé, eu já acho que não é assim. Ah não, deixa eles. Enquanto eu posso, eu o alimento. Eu indico o caminho. A hora que ele estiver grande e quiser seguir o caminho dele, ele é responsável. Mas enquanto ele é pequeno, eu sou responsável por ele. Eu devo orientá-lo. Eu devo dar o leite enquanto ele precisa de leite e devo dar a comida sólida. Então, o batismo é um compromisso diante de Deus, um compromisso diante da criança, e muitas vezes eu estou mentindo. Depois disso, do batismo, temos o que nós chamamos assim a profissão de fé. Nesses 5 anos, 5 anos aqui, 4 anos, nesses 4 anos, 5 anos, esse é o 5 ano. As profissões de fé que eu fiz, alguns fizeram profissão de fé no mês seguinte já não estavam mais indo na igreja. Se vocês pensarem bem, vocês vão lembrar os nomes. Mentira! Mentira diante de vocês. Ah, não, mentira! Mentira! Profissão de fé é compromisso. Santa Ceia. Se eu não tomo a Santa Ceia renovando o meu compromisso com Deus, quer dizer, eu não estou tomando a ceia só para comer um pedacinho de pão, tomar um bolinho de vinho. Se for isso, tá mal, porque às vezes a qualidade não é tão gostosa. Quem gosta de vinho, pelo menos, sabe que começou a ser de muito. Então, não é isso. Mas esse pãozinho e esse vinho tem um gosto especial para mim, de renovação dos meus votos com Deus e da ação da graça dele em minha vida. Compromissos. A vida de igreja é uma vida de compromisso, não é uma vida de assistência de culto, não é uma vida de olhar só para ver o que está acontecendo, não é um programa de televisão. Por isso que os cultos televisivos não têm todos os elementos que a Bíblia nos diz. Eles servem como devocional, mas não servem para substituir a igreja. Igreja é povo que convive, que chora junto, que pisa um no pé do outro. Acontece. Sempre pisamos no pé um do outro. E assim prosseguimos adiante. Vinde então e argui-me, diz o Senhor. O último versículo. Por isso que eu falei que eu prefiro o último versículo do que a ideia do culto hipócrita.
vinde e argui-me, perguntai-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam rubros como a escarlata, eu os tornarei mais alvos do que a neve. Ainda que seus pecados sejam vermelhos como o carmesim, eu os tornarei brancos como a alva lã. O sangue de Jesus tem poder para purificar os nossos pecados. Ele é o sangue do Cordeiro Imaculado. Que participemos da nossa Santa Ceia, renovando o nosso compromisso com o nosso Pai Eterno, de servi-lo e viver uma vida que o agrade, para que ele aceite o nosso culto. Amém.